Oi, minhas estrelas! Que bom ter vocês aqui. Caterine acreditava que seria só mais uma semana comum, até que Flávia, a amiga da mãe, transformou rotina em vertigem. 7 dias foram suficientes para arrancar certezas e despedaçar os limites entre o certo e o proibido. Você já sentiu seu corpo gritar por algo que não podia ter? Se sim, deixa o like e vem comigo, porque a história de hoje promete gritar tudo aquilo que o silêncio tenta esconder. O dia estava comum até a campainha tocar. Minha mãe correu para atender e quando a porta se abriu, o ar da casa pareceu mudar de temperatura. Flávia entrou com uma mala de rodinhas, elegante como sempre, envolta num vestido leve que se moldava ao corpo de um jeito natural, quase cruel de tão bonito. O cabelo castanho caía em ondas soltas sobre os ombros e os óculos escuros, tirados devagar, revelaram olhos que pareciam ver fundo em qualquer um. Minha mãe sorriu largo, abraçou-a como quem resgata uma parte de si, e eu, parada ao lado, senti o peito apertar sem saber ao certo por quê. Vai ficar no quarto da Caterine, é o mais arrumado da casa, minha mãe anunciou sem cerimônia. Eu quase protestei, mas a frase já estava no ar, sem volta. Ela virou-se para mim, mediu-me com um olhar rápido, demorado o bastante para me deixar desconfortável. Espero que não seja incômodo, disse com voz baixa e quente, e a maneira como ela pronunciava cada palavra me fez sentir como se fosse uma promessa disfarçada. Subimos juntas. O corredor, de repente, parecia estreito demais. Eu caminhava à frente, sentindo os olhos dela nas minhas costas, um arrepio percorrendo a pele sem autorização. Quando entramos no quarto, ela pousou a mala na minha cama, girou devagar sobre os próprios pés e observou cada detalhe do espaço, como se quisesse absorver minha vida em segundos. Você tem um quarto acolhedor, comentou, sorrindo de canto. A simplicidade da frase não condizia com a intensidade do olhar. Naquela noite, tentei dormir como se nada tivesse mudado, mas havia algo diferente no ar. O perfume dela misturado ao meu travesseiro, o leve roçar dos lençóis quando ela se mexia, a respiração compassada que parecia marcar um ritmo secreto. Cada detalhe me deixava em alerta, como se o quarto tivesse se transformado em território proibido. Eu fechava os olhos, mas via a silhueta dela deitada a poucos centímetros, os cabelos espalhados, os lábios entreabertos. Foi impossível não pensar. Uma semana dividindo o mesmo espaço com ela seria um teste que eu não sabia se queria passar ou falhar. E naquele instante, uma certeza latejou dentro de mim. Ela não tinha vindo apenas para se hospedar, tinha vindo para me testar. Os dias seguintes foram um desfile de pequenos gestos que me confundiam mais do que eu queria admitir. Flávia parecia ocupar o espaço com naturalidade, como se a casa também fosse dela. A cada manhã, aparecia na cozinha com o cabelo ainda úmido do banho, a toalha pendurada no ombro e a pele brilhando em gotas discretas de água. Minha mãe falava animada sobre assuntos banais, mas eu só conseguia reparar no modo como ela mexia o café devagar, olhando para mim de esguelha, como se quisesse provar que eu estava presa naquele instante. Ela nunca dizia nada demais, mas cada frase parecia ter um segundo sentido. Você deve estudar muito, não é? Passar tantas horas sozinha no quarto? Deve ser cansativo. O tom era leve, quase inocente, mas os olhos tinham outro peso, e eu não sabia como responder sem corar. Era como se ela tivesse descoberto um botão escondido em mim e soubesse exatamente quando apertá-lo. À noite, dividindo o mesmo espaço, o jogo ficava ainda mais claro. Ela se aproximava de propósito para pegar um livro na prateleira, o braço roçando no meu. Quando se sentava à beira da cama para conversar, deixava a mão descansar perto demais, como se me testasse. Houve um momento em que nossas cabeças se inclinaram para o mesmo lado, um movimento natural demais para não ser premeditado. O beijo quase aconteceu. Eu podia sentir o calor da boca dela tão próximo. Mas no último instante, recuou com um sorriso enigmático, como quem saboreia o poder de interromper um desejo antes do fim. A cada recuo, algo em mim ardia. Eu me perguntava se aquilo era cruel ou generoso. Se ela estava me protegendo ou me atiçando de propósito.
Mas quando apagávamos a luz e ela se deitava a poucos centímetros, o silêncio falava mais alto do que qualquer resposta. O quarto inteiro parecia pulsar, e eu com ele. Foi então que percebi. Ela não era apenas uma hóspede. Ela era o próprio convite ao perigo. Havia algo nos olhos dela que prometia abismos. E por mais que eu negasse, parte de mim já caminhava sem freio em direção ao desconhecido. Foi numa tarde qualquer, quando a casa parecia adormecida, que tudo mudou de tom. Minha mãe tinha saído e o silêncio ficou apenas entre nós. Eu estava na escrivaninha, tentando estudar, quando ouvi o zíper da mala de Flávia se abrindo. O som cortou o ar com uma clareza desconfortável. Virei o rosto e vi. Ela estava agachada ao lado da cama, puxando peças de dentro da mala com uma calma quase teatral. No começo, eram roupas comuns, dobradas com cuidado, perfumes, livros, mas logo algo diferente brilhou sob a luz suave do abajur. Objetos delicados, de formatos que eu só tinha visto escondidos em vitrines discretas, agora estavam ali, expostos sem pressa. Meu coração disparou. Tentei olhar de volta para o caderno, mas era impossível. O quarto parecia pequeno demais para conter aquele segredo. Ela percebeu meu desconforto e sorriu. Um sorriso lento que não pedia desculpas. Segurou uma peça de renda preta entre os dedos, tão fina que parecia se desfazer no ar. Levantou-se e caminhou até mim. Acho que isso combina mais com você do que comigo, Catherine, disse, colocando delicadamente a lingerie sobre meu livro aberto. A proximidade era sufocante. O perfume dela, a respiração calma, o olhar que me atravessava. É só um presente, completou, como quem desarma qualquer resistência. Mas a forma como sua mão demorou a se afastar dizia outra coisa. Eu toquei o tecido com hesitação, sentindo a pele arder como se já tivesse feito algo proibido. Ela voltou à mala, guardou as outras peças sem pressa, como se soubesse exatamente o efeito que já tinha causado. E antes de fechar o zíper, lançou-me um olhar rápido, certeiro, como um segredo partilhado em silêncio. Eu sabia que aquilo não era apenas uma brincadeira, era um aviso, uma promessa, um convite que não precisava ser dito. Algo dentro de mim gritava, e eu não sabia o que era mais perigoso. O desejo que crescia, ou a suspeita de que ela o alimentava de propósito. Naquela noite, o jantar parecia comum. Minha mãe estava animada, falava sobre colegas de trabalho e lembranças antigas, mas para mim, nada era comum. Eu escondia sob a roupa o presente que Flávia havia me entregado poucas horas antes. Ainda lembrava da maneira como ela havia colocado a peça em minhas mãos, com um olhar que não pedia, apenas determinava. Vista para hoje, sussurrou antes de sair do quarto. Obedeci, sem entender muito bem se era escolha minha ou se já estava rendida ao comando silencioso dela. Sentada à mesa, tentei manter a postura. Mas bastou o primeiro olhar dela para que eu soubesse. O jogo tinha começado. Ela segurava em suas mãos um pequeno controle, discreto, quase invisível aos olhos da minha mãe. O clique não foi ouvido, mas meu corpo percebeu. Um choque suave percorreu-me, tão inesperado que precisei fingir tossir para justificar o rubor imediato. Enquanto minha mãe falava sobre receitas, Flávia cortava o peixe devagar, os olhos fixos em mim. Cada vez que ela girava o polegar sobre o controle, eu sentia o mundo inteiro perder o compasso. Meu garfo tremia, o copo quase escapava da mão. Eu sorria em resposta a perguntas que nem tinha ouvido, tentando esconder o caos que acontecia sob a mesa. Quando percebi que não suportaria por muito mais tempo, inventei uma desculpa apressada e corri para o banheiro. Apoiada na pia, respirei fundo, tentando recuperar algum controle do corpo e da mente. Mas a porta se abriu devagar, e ela entrou sem pedir licença. Aproximou-se o bastante para que apenas eu pudesse ouvir sua voz baixa, firme, quase cruel. Não lute, Catherine. Termine sozinha. Depois volte e sorria. Ela saiu com a mesma calma com que entrou, deixando atrás de si o rastro de perfume e a ordem não dita. Eu fiquei ali,
paralisada entre a vergonha, o desejo e a estranha sensação de estar atravessando uma fronteira sem retorno. Naquele instante, entendi. Ela não apenas me provocava, ela me ensinava a me perder. Ela não me conduzia, ela me moldava. E cada gesto dela parecia entalhar em mim uma versão que eu não sabia se queria ser ou temia me tornar. O quarto estava em penumbra, iluminado apenas pela lâmpada do corredor que deixava uma fresta de luz atravessar a porta entreaberta. Eu fingia ler, mas as palavras na página não tinham sentido. O corpo ainda carregava a lembrança do jantar, da voz de Flávia no banheiro, e cada batida do meu coração parecia ecoar alto demais no silêncio. Ela entrou devagar, sem fazer barulho. Encostou a porta atrás de si e veio até a cama. Sentei-me de repente, surpresa, mas não havia nada a dizer. O olhar dela não pedia explicações. Ela se inclinou, apoiou a mão no colchão e ficou tão próxima que o perfume dela parecia se tornar parte do ar que eu respirava. Foi exatamente como eu imaginei, Caterine, murmurou, e o tom de sua voz não era um elogio, mas uma constatação. A frase ficou suspensa entre nós, carregada de uma intimidade que eu jamais teria coragem de confessar em voz alta. Por alguns segundos, pensei que ela faria o mesmo de antes, se aproximar e recuar, brincar com a minha ansiedade. Mas não. Dessa vez, o recuo não veio. A boca dela encontrou a minha com uma firmeza inesperada, como se o atraso de todos os dias anteriores tivesse finalmente se acumulado para explodir ali. O beijo não foi suave, foi urgente, cheio de um desejo que não pedia desculpas. Senti o corpo perder o eixo. Ela me puxou de leve, e a cama pareceu se tornar pequena demais para conter o que acontecia. As mãos dela não tinham pressa, mas sabiam exatamente onde pousar. Eu me entreguei sem pensar, como se o mundo lá fora tivesse deixado de existir. Naquele instante, compreendi que não havia mais volta. Todas as provocações, todos os olhares interrompidos, todas as noites em silêncio, culminavam naquele beijo inevitável. O limite foi atravessado, e nenhuma de nós parecia disposta a se arrepender. Quando a respiração se acalmou por alguns instantes, ela encostou a testa na minha, sorrindo de um jeito vitorioso, como quem acabou de conquistar o que planejava desde o primeiro dia. Eu, atordoada, só conseguia pensar em uma coisa. O que mais ela guardava para me ensinar naquela semana? Depois daquela noite, a casa nunca mais pareceu a mesma. Os corredores, antes simples passagens, se tornaram territórios de risco. A cozinha, palco de olhares disfarçados. Até o sofá da sala carregava agora uma memória invisível. Ela parecia determinada a transformar cada canto em um lembrete do que havia começado. De manhã, enquanto minha mãe falava animada sobre receitas, eu sentia a perna de Flávia roçar de propósito contra a minha sob a mesa. O gesto era rápido, mas deixava um arrepio que me acompanhava pelo resto do dia. À tarde, quando eu tentava estudar, ela surgia sem aviso, inclinava-se sobre meu ombro e comentava o livro que eu lia, o cabelo dela roçando na minha pele como se fosse acaso. Eu já não sabia se aprendia alguma coisa, ou se apenas me perdia mais em cada aproximação. O banho também deixou de ser um momento só meu. Uma vez, a cortina se abriu devagar e, antes que eu pudesse protestar, ela entrou, como se aquele espaço lhe pertencesse tanto quanto a mim. "Relaxa", disse em voz baixa, a água escorrendo entre nós. E o relaxar que ela ordenava não tinha nada de inocente. À noite, quando nos reuníamos na sala para assistir a um filme, minha mãe se acomodava distraída, enquanto ela se sentava ao meu lado, próxima demais. Sob a manta, sua mão encontrava a minha, e o simples toque dos dedos era mais incendiário do que qualquer cena na tela. Havia algo de cruel na calma dela. O jeito de provocar sem pressa, de me deixar à beira de um abismo, apenas para sorrir em silêncio. No quarto, tudo era ainda mais intenso. Ela não tinha pressa de repetir o beijo, porque parecia saber que a espera me consumia. Tocava meu braço, ajeitava meus cabelos, inventava conversas banais só para se aproximar. E quando finalmente cedia,
Quando seus lábios encontravam os meus de novo, o mundo parecia implodir em silêncio. Eu já não sabia distinguir onde terminava a provocação e começava a entrega. Mas algo dentro de mim dizia que ela não estava apenas me envolvendo, ela estava me treinando. Eu vivia entre dois silêncios, o da casa e o que escondia dentro de mim. E cada toque dela me lembrava que nenhum dos dois era seguro. Tentei recuperar a rotina. Empilhei livros na escrivaninha, espalhei anotações, decidi que precisava ao menos fingir algum controle sobre minha vida. Mas Flávia parecia ter descoberto que até minha disciplina podia ser desmontada com gestos simples. Eu lia uma página 3 vezes sem conseguir absorver uma única frase, porque sentia a presença dela ao meu redor como uma sombra elegante, paciente. Naquela tarde, ela entrou no quarto sem bater, trazendo uma xícara de café. Colocou-a ao meu lado e ficou ali, em pé, observando-me como se eu fosse um enigma divertido. "Consegue mesmo estudar com tanto barulho do mundo?" perguntou. Mas o tom carregava outra intenção. O barulho era ela mesma, e ambas sabíamos disso. Tentei ignorar, mergulhar nos textos, mas de repente ela se inclinou sobre meu ombro. O perfume do seu cabelo invadiu o espaço. As pontas tocaram minha pele e a respiração dela estava próxima demais. "Esse autor é chato. Você merece algo mais interessante", sussurrou, os lábios quase roçando minha orelha. Meu corpo reagiu antes que eu tivesse tempo de raciocinar. Apertei a caneta com força, como se pudesse segurar a razão. Mas então, ela deslizou a mão pelo encosto da cadeira, pousando os dedos na minha nuca com uma leveza insuportável. O toque foi breve, mas me deixou em alerta absoluto, como se cada nervo tivesse despertado ao mesmo tempo. Ela se afastou lentamente, como quem retira um doce da frente de uma criança apenas para prolongar a espera. Voltou a se sentar na cama, cruzou as pernas e ficou me observando em silêncio, com um sorriso discreto que dizia: "Você já não tem escolha." Tentei continuar, rabiscando frases sem sentido, mas cada letra era um reflexo da vertigem em que eu estava mergulhada. O estudo virou desculpa, a caneta, um disfarce, e a escrivaninha, antes território de concentração, agora era palco de um jogo que eu não tinha como vencer. No fundo, eu sabia. Ela não precisava de palavras. Bastava estar perto, respirar no meu compasso para desmontar todas as minhas defesas. Naquela noite, antes de apagar a luz, encontrei um bilhete dobrado sobre a estante. Apenas 3 palavras, simples e fatais. "Estamos só começando." Diante da minha mãe, Flávia era a convidada perfeita, educada, elegante, sempre com um comentário espirituoso na hora certa. Era impossível imaginar que, por trás daquela postura tranquila, escondia-se a mesma mulher que na noite anterior tinha cruzado os limites comigo. E talvez fosse justamente essa dualidade que me deixava em alerta o tempo todo. No café da manhã, ela falava sobre viagens passadas, ria de lembranças antigas, enquanto seus pés, escondidos sob a mesa, buscavam os meus com uma calma calculada. Eu tentava manter o rosto neutro, responder às perguntas da minha mãe sem gaguejar, mas cada contato sob a toalha da mesa me traía por dentro. Ela parecia se divertir com meu nervosismo. Se minha mãe pedisse ajuda na cozinha, ela aceitava sorrindo. Mas sempre encontrava um jeito de lançar um olhar secreto na minha direção, daqueles que queimam sem precisar de palavras. Era um pacto invisível entre nós. Ninguém mais podia perceber, mas eu estava acorrentada a cada gesto dela. O mais cruel era o domínio absoluto que ela exercia sobre o tempo. Sabia exatamente quando me provocar e quando recuar, quando me deixar em paz e quando me colocar contra a parede. O mundo inteiro podia acreditar que ela era apenas a amiga querida hospedada por alguns dias. Eu sabia que era muito mais. Eu sabia que havia uma outra verdade escondida em cada silêncio. E o pior, ou o melhor, é que eu já não queria escapar dessa verdade. O mais assustador não era o que vivíamos, mas a certeza de que um dia terminaria e que nada poderia deter isso.
O fim chegou sem aviso, como um golpe silencioso. Naquela manhã, encontrei a mala de Flávia novamente aberta sobre a cama, mas desta vez não para revelar segredos, e sim para guardá-los de volta. Roupas sendo dobradas com calma, frascos de perfume cuidadosamente fechados, livros empilhados em silêncio. Era a mesma cena da chegada, mas invertida, e a diferença doía mais do que eu estava preparada para admitir. Preciso voltar para a minha rotina, disse ela, sem olhar muito para mim. O tom era leve, quase casual, como se não tivesse acontecido nada naqueles dias, como se a semana inteira fosse apenas uma visita qualquer. Eu queria responder, mas a garganta parecia seca demais. O quarto, de repente, parecia enorme e vazio, mesmo com ela ainda ali. Enquanto minha mãe se despedia animada, fazendo promessas de reencontros, eu observava em silêncio. Flávia sorria, abraçava, agradecia com a mesma educação impecável de sempre. Nenhum gesto fora do lugar. Ninguém jamais desconfiaria. E talvez fosse isso que mais me desarmava. A perfeição do disfarce. Quando a porta se fechou atrás dela, senti um peso estranho. A casa voltou ao normal, mas eu não. Caminhei até o quarto e encontrei os lençóis ainda marcados pela presença dela. O ar ainda carregado do perfume doce que parecia impossível de apagar. A ausência era tão concreta quanto a presença havia sido. Por um instante, perguntei a mim mesma se tudo não tinha passado de um delírio, uma invenção alimentada pelo desejo. Mas os sinais estavam em cada canto. O calor dos olhares, os bilhetes escondidos, a lembrança de toques que não poderiam ser imaginados. Ela tinha ido embora. Mas algo em mim sabia que aquele não era um fim. Era apenas o intervalo entre um segredo e outro. Eu queria esquecer, mas ela era feita de tudo aquilo que não se apaga. Passei o resto do dia tentando convencer a mim mesma de que era apenas isso, uma despedida. Flávia foi embora, minha mãe voltou à rotina e a casa retomou seu silêncio habitual. Mas havia algo errado em cada detalhe, como se os móveis, as paredes, até o ar carregassem lembranças que não queriam ser apagadas. O quarto parecia maior, mas ao mesmo tempo sufocante. Sentei-me na cama, ainda tentando sentir o calor que não estava mais ali. Foi então que percebi um papel dobrado, discreto, escondido entre os livros da estante. Reconheci a letra assim que o toquei, firme, elegante, decidida. O coração disparou antes mesmo de abrir. Respirei fundo e desdobrei devagar, como quem teme a revelação e, ao mesmo tempo, precisa dela. No centro da folha, poucas palavras. Você ainda vai se lembrar de mim em cada silêncio. Fiquei paralisada. Era apenas uma frase, mas tinha o peso de todas as noites em que ela me incendiou com olhares, toques e ordens sussurradas. Era como se ela ainda estivesse ali, controlando o jogo mesmo à distância. E, de certo modo, estava. O bilhete não era um adeus. Era uma marca, um selo invisível que ela deixou em mim para garantir que nada seria esquecido. Olhei para o espelho com mais firmeza. Eu já não era a menina do primeiro dia. Também não era ainda a mulher que talvez um dia me tornasse. Mas havia algo novo no meu rosto. Um traço de lucidez amarga, de quem experimentou um tipo de vertigem que não se desfaz com o tempo. Uma marca silenciosa de quem provou o que devia ser proibido, e mesmo assim não se arrepende. Flávia não ficou. E não voltaria. Mas, de algum modo, isso não importava mais. Porque o que ela veio fazer, ela fez. Me desmontou. Me despertou. E me deixou entregue a uma versão minha que eu ainda não conhecia, mas que agora jamais poderia esquecer. E aí, estrelas. Você imaginava esse desfecho? Catherine descobriu que 7 dias podem bastar para despedaçar certezas e deixar cicatrizes que nunca se apagam. Quantas vezes você já viveu algo que terminou, mas continuou queimando em silêncio dentro de você? Conta pra gente nos comentários. Você teria cedido ao desejo como Catherine? Se essa história mexeu com você, inscreva-se agora, ative o sininho e não perca a próxima.
Quero muito ler suas respostas nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo.